Boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje é dia 25 de junho. Estamos quase nas férias. Quase. Mas ainda não. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre vergonha. Ter vergonha. Quem foi à escola já sabe do que eu tô falando, porque eu contei uma história que fala sobre vergonha. O que a gente sente quando a gente fica com vergonha e quais são as situações que isso acontece? Quais são as situações que deixam a gente com vergonha? Por exemplo, quando a gente tem uma dúvida e a gente pergunta para a professora, eu não entendi. Aí todo mundo dá risada. Ah, você não entendeu isso? Ai, como você é burra. Ai, aí a gente fica morrendo de vergonha, dá vontade de entrar debaixo da carteira. Mas isso acontece. O importante é a gente se divertir com algumas situações. Existem vergonhas que acontecem e deixam a gente meio assim com medo, nervoso. Mas com o tempo vocês vão aprendendo a lidar com isso. É importante o quê? O que a professora sempre fala. Respirou, acalmou, conversou com você mesmo e encara a situação. Quando você, por exemplo, você vai fazer uma apresentação lá na frente, você fica, ai meu Deus, que vergonha. E agora o que vai ser? O que vai ser? Vai ser que você vai se preparar para falar lá na frente, você vai estudar sobre o assunto, porque normalmente é um assunto que a gente vai falar. No meu caso, por exemplo, eu tive que estudar o que é vergonha. Então, a gente estuda o que é, pra gente não falar besteira e pra gente ficar seguro no que a gente tá falando, pra gente não ter vergonha. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muita vergonha. Hoje eu não tenho muito. Tenho vergonha de várias coisas. Mas, como eu tinha quando eu era criança, não. Eu tenho menos vergonha do que naquela época. Mas eu tenho um pouquinho ainda. Não vou negar que eu não tenha nenhuma vergonha. Mas eu tenho sim. O importante é a gente saber lidar com os sentimentos. Se você tem vergonha, você vai ter vergonha. Vai ter uma hora que você vai perceber que você não tá com tanta vergonha assim. Que você vai conseguir falar, que você vai conseguir se expressar, que você vai conseguir explicar o que você quer. Se você estiver numa loja, por exemplo, você for fazer um pedido naquela loja, você tem vergonha de falar, vai ter uma hora que você vai conseguir. É uma questão de trabalhar e de pensar e de estruturar isso dentro de você. Não, eu tenho vergonha, mas eu vou conseguir. Eu vou me acalmar, eu vou conseguir chegar lá na loja e pedir o que eu quero. Eu quero 5 canetas coloridas, as cores mais lindas que ele tiver. Eu quero papel colorido, eu quero cola, eu quero glitter, tudo colorido, mais colorido que tiver na loja. Você vai conseguir fazer isso. Se você for, por exemplo, fazendo uma pergunta para a professora, eu não consegui entender esse pedaço aqui que você explicou. Eu não consegui entender. Eu entendi mais ou menos, mas eu acho que se a senhora me explicar melhor, eu vou entender melhor. Não importa o que os outros pensem. Cada um tem um jeito. Cada um tem uma maneira de entender as coisas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, tá bom? Beijos!